O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, pilões e almofarizes. Condicionadores de pistas de boliche. Crematórios. E parquinhos de madeira. Juntos, o pilão e o almofariz formam uma das mais antigas e úteis invenções humanas. Sua imagem adorna muitos símbolos farmacológicos, porque os farmacêuticos os usam para preparar remédios há séculos. Mas é com a comida que essa ferramenta simples costuma ser mais associada. O princípio básico é bem simples. Coloque o objeto que você quer esmagar em uma tigela, pegue uma vareta e esmague. Mas nem todos os pilões e almofarizes são iguais, porque o material utilizado pode fazer toda a diferença. Cerâmica e madeira funcionam bem, mas para muitos nada supera a pedra. O granito fornece uma superfície resistente e não porosa. Um artesão está se preparando para esculpir. Ele começa usando um compasso maçônico e um líquido chamado de tinta da China para desenhar as circunferências interna e externa do almofariz. Se houver algum erro, a tinta pode ser removida facilmente. Ele esboça o formato com um martelo e um cinzel. Ele trabalha com um esmeril, que é equipado com uma lâmina extremamente dura, revestida de diamante, que torna possível cortar através da pedra sólida. Assim que define a borda externa, ele começa a esculpir a tigela interna, esculpindo o perímetro antes de cortar a grade. Ele usa novamente o martelo e o cinzel para remover o material de dentro do almofariz. Usa o esmeril para cortar os últimos pedaços e ajustar a superfície, dando a ela o formato suave e consistente de uma tigela. Então usa um esquadro para fazer uma marca para o fundo da pedra. Ele marca a base com um compasso. A circunferência da base deve ser um pouco menor do que a de cima. A base é rapidamente esboçada com um dos seus cinzéis. Então, volta com um esmeril, que é usado para limpar a circunferência e começar uma série de cortes angulares nas laterais. Com um martelo e um cinzel, ele tira os pedaços que restam entre os cortes. Graças aos anos de experiência, faz parecer bem fácil. Com um esmeril, ele cuida de todas as superfícies, suavizando-as para dar o acabamento. Um movimento errado com essa ferramenta pode significar que ele terá que começar de novo. Mas esse é um artesão altamente habilidoso. Mais de 10 anos de treinamento tornaram possível que ele trabalhe em alta velocidade sem hesitar e com segurança, completando o almofariz todo em menos de 1h30. Mas é claro que ainda falta uma coisa. Um almofariz não serve para muita coisa sem um pilão. Mais uma vez, trabalhando com a confiança e velocidade de um especialista, o artesão usa seu esmeril para trabalhar em um pedaço de granito, deixando-o da forma de um pilão bem equilibrado. Amplo e rombudo de um lado e fino o suficiente para ser facilmente segurado do outro, a pedra é perfeitamente calibrada para esse serviço. Antes das ferramentas elétricas, um artesão levaria um dia inteiro para esculpir um almofariz e um pilão. Mas um almofariz e um pilão esculpidos não estão necessariamente terminados. Aqui, um pintor dá os toques finais. Usando um pincel pequeno e um verniz especial, ele pinta uma flor de lótus na boca do almofariz. Deixa a tigela em si intocada, para que a comida que for moída não entre em contato com o verniz. Então, enverniza o exterior do almofariz. O processo de envernizagem é puramente decorativo. Pedras duras como o granito não precisam de nenhuma camada protetora para ajudar na resistência. Afinal, alguns granitos estão por aí há milhões de anos.
Leva apenas 15 ou 20 minutos para que o verniz seque e, com isso, o almofariz está completamente acabado. A Flor de Lótus não é a única disponível. Essa fábrica produz uma grande variedade de almofarizes e pilões. Esses almofarizes e pilões podem ser bonitos, mas a aparência é menos importante do que a sua função. Existem poucos utensílios para a cozinha que sejam mais duráveis ou mais úteis do que um bom almofariz e um pilão. Nos primeiros dias do boliche, óleos com base em goma laca eram aplicados nas pistas de madeira para proteger a superfície. Hoje, robôs aplicam óleos de formas diferentes na maioria das pistas sintéticas. Mais fáceis para os jogadores comuns e mais difíceis para os jogadores de torneios. Na maioria das pistas de boliche, a limpeza e o condicionamento são feitos automaticamente por robôs móveis. Eles aplicam condicionadores diferentes em formas específicas. As seleções das formas são feitas pelos organizadores da liga. E tudo serve para garantir um placar consistente. Ferramentas computadorizadas com diferentes brocas produzem muitas das peças do robô. Aqui, elas esculpem um bloco de alumínio em uma peça de montagem de uma alça. Essa é a peça antes e depois. Um técnico encaixa duas das peças de montagem na alça. Ele as prende com pinos resistentes, garantindo que esses pontos de pressão aguentem o esforço de levantar um robô de 180 quilos. Ele prende uma alça em cada um dos dois painéis laterais. Então, instala um sistema de sensores de roda dentada em um dos painéis laterais. Esse sensor de roda dentada vai detectar onde está o robô e passar essa informação para o computador. Ele liga a roda da frente com uma segunda cadeia de rodas dentadas e fecha o ciclo com o elo mestre. Então coloca a estrutura da escova aplicadora de óleo na máquina. Agora insere o motor elétrico principal e prende em uma divisória de alumínio com uma haste saindo pelo outro lado. Então coloca a corrente de transmissão em volta das correias dentadas da haste. Passa uma correia de borracha na frente da escova e a conecta ao aplicador de óleo. O aplicador vai escorregar pela correia soltando pequenas quantidades de condicionador. Ele instala sensores de margem na frente de cada lado. Quando os sensores chegarem aos lados da pista, vão enviar um sinal para o computador, que vai direcionar o robô para que ele vá mais para o centro. Os tanques de solução condicionadora foram equipados com bombas medidoras e medidores de pressão. Ele prende a estrutura na parte traseira da máquina. Coloca uma bateria recarregável e a conecta ao motor. A máquina está pronta para o sistema computadorizado que a controla. Esse sistema inclui um painel de controle. Ele o instala no centro da máquina, bem acima da bateria. Então, passa a mangueira pelo tanque de condicionador até o aplicador e a conecta. Indo para frente, outro técnico desenrola o tecido de um dos rolos e prende a ponta em outro. Isso faz parte do sistema de limpeza. O tecido vai esfregar a pista de boliche depois que o robô espirrar a solução de limpeza nela. Um rodo com sucção vai aspirar a sujeira e sobras do produto e vai depositar no tanque de recuperação. Ele então liga o chicote de cabos no computador nos fundos do painel de controle. Está na hora de um teste a seco. Sem limpador nem condicionador no sistema, o técnico liga o robô e coloca para funcionar. Ele confirma que todas as peças estão funcionando bem. Adiciona a solução de limpeza no tanque e está na hora de preparar o condicionador de pistas. Eles misturam os condicionadores com base em óleo mineral em grandes misturadores. São 9 receitas diferentes com até 16 ingredientes em cada uma. Testam cada mistura extensivamente. Medem a viscosidade porque ela pode afetar como o condicionador flui pela pista. E avaliam a tensão de superfície, que é a habilidade de se prender à pista. Com os condicionadores aprovados, está na hora de testar o robô em pistas especiais usadas para o controle de qualidade.
Durante 50 voltas pela pista, um técnico avalia o desempenho do robô. Ele inspeciona o raio em que ele vira e a efetividade dos sensores. Também checa o trabalho de limpeza e o condicionamento. Satisfeito porque o robô condicionador funciona bem, ele o aprova para o envio. Esse condicionador de pista de boliche pode ser decisivo na partida e garante que o caminho para a vitória esteja bem condicionado. Máquinas de crematório são usadas para cremar corpos rapidamente e em segurança. Mesmo que os restos cremados sejam normalmente chamados de cinzas, na verdade, são fragmentos de ossos. A família pode escolher enterrá-los, preservá-los em uma urna ou espalhá-los em um local especial. Esse crematório de animais tem 3 câmaras pequenas. A versão para humanos tem uma câmara só, grande o suficiente para acomodar um caixão. Dentro, chamas de um bico de gás engolfam o morto. O corpo cremado libera fluidos e gases que fluem para uma segunda câmara nos fundos, onde um segundo maçarico as incinera. A estrutura do crematório é feita de aço tubular ultra resistente, já que ela deve suportar a expansão e a contração, porque a câmara aquece a mais de 980 graus Celsius durante a cremação e logo depois esfria. Depois que os técnicos cortam os tubos de aço no tamanho necessário, eles colocam as peças em um molde que os configura corretamente para a montagem. Depois de terem certeza que os tubos estão nivelados, os técnicos os prendem no molde para impedir que mudem de posição. Então, soldam os tubos, montando e conectando as muitas seções da estrutura. Depois, folhas grossas de aço para o piso e as paredes do crematório. Eles prendem as folhas nas posições e então as fundem na estrutura com soldas de apenas 12 centímetros no exterior e soldas completas no interior para selar toda a unidade. Dutos de ar feitos de aço são soldados para a oxigenação do fogo nas câmaras. Agora os técnicos começam a isolar as câmaras para proteger a estrutura de aço do calor intenso. Primeiro, eles aplicam pinos de aço adesivos às paredes de aço. E para fixar as placas isolantes feitas de fibras de cerâmica resistentes ao calor. Eles prendem as placas aos pinos com discos de aço. E pregam uma segunda camada de isolante. Essas placas mais duras são feitas com uma concentração maior de fibras de cerâmica que as torna mais resistentes ao calor do que a primeira camada. Depois de isolar a parte de cima da máquina do mesmo jeito, uma chaminé de escape é instalada acima da câmara secundária. Então, um ventilador motorizado que sopra o ar por uma longa haste. A haste funciona como uma autoestrada de suprimento de ar, com canos de saída passando por dutos de ar até os bicos de gás nas câmaras. Os técnicos aplicam 2 camadas de tinta para alta temperatura no exterior em aço da máquina. E aí é hora de alinhar as câmaras com uma terceira e última camada de isolamento. Esse material isolante é tijolo refratário. O termo refratário quer dizer resistente ao calor. Os tijolos são feitos de um material de cerâmica chamado silicato de alumínio e podem aguentar temperaturas de quase 1.600 graus Celsius. As 3 camadas de isolantes absorvem o calor intenso do processo de cremação, que pode levar de 1 a 2 horas, dependendo do peso do corpo. Eles protegem a estrutura de aço da máquina, assim ela não vai se degradar nem enfraquecer. Assim que seca, o piso e o teto são colocados e então é presa a porta de aço da máquina, que opera com uma corrente dentada hidráulica. A porta é forrada com tijolos refratários isolados, que, ao contrário dos tijolos da câmara, refletem em vez de absorver o calor.
Isso impede que a porta fique quente demais para ser utilizada. O passo final é ligar o sensor de calor da câmara e os outros equipamentos eletrônicos do painel. A cremação é automatizada. Algumas máquinas têm medidores e luzes indicativas que permitem que o operador monitore a combustão e ajuste o combustível e o fluxo de ar conforme o necessário. Outras máquinas possuem computadores, que controlam, monitoram e regulam o processo do início ao fim. O crematório incinera tudo, deixando apenas 5% do corpo. O que resta são fragmentos de ossos que são moídos até virar pó e são devolvidos em uma urna para a família. Jogos de computadores podem estar na moda, mas as crianças ainda gostam de brincar como antigamente, do lado de fora, ao ar livre, em um parquinho. E os parquinhos de hoje costumam ser quase sempre elaborados com uma enorme quantidade de aparatos que proporcionam muito mais exercícios do que um controle de videogame. Muitos parquinhos são sistemas modulares que permitem que você escolha os componentes e a configuração. Esse conjunto combina fortes, ladeiras, barras, uma parede para escalada, balanços, cordas e um escorrega. A madeira é sequoia, uma espécie que é segura para as crianças porque não tem farpas. Ela também é naturalmente resistente ao clima, então não precisa ser tratada com produtos químicos para impedir o apodrecimento. Primeiro, os técnicos cortam qualquer nó ou defeito, então serram a madeira do tamanho necessário para as diferentes partes. Carregam várias partes iguais em uma fresadora controlada por computador. Esses são os lados de vários conjuntos de escadas. A fresadora corta aberturas para os degraus de madeira da escada e fura buracos para os parafusos que prendem a escada em seus respectivos parquinhos. Eles lixam manualmente cada pedaço de madeira que encaixa no parquinho. Então, a superfície vai estar lisa para as mãos e joelhos das crianças. Quando as peças precisam ter determinados formatos, os técnicos as passam por essa máquina. Ela se chama moldadora de madeira. Dentro, ela tem 4 carretéis com facas rotatórias que aparam todos os lados da madeira até uma dimensão e forma pré-ordenada. Uma moldadora de madeira pode fazer cortes relativamente complexos para criar molduras decorativas. Contudo, para esses parquinhos, ela faz principalmente bordas e forma componentes adjacentes que se encaixam como peças de um quebra-cabeças. Aqui está como uma peça é antes e depois de passar pela moldadora de madeira para ser cortada e ter seus cantos arredondados. Vários componentes em madeira também passam por esse equipamento chamado de serra de corte duplo. Como o nome já diz, ela corta uma quantidade de madeira pré-determinada em um tamanho padronizado e alisa a superfície. A estrutura do parquinho tem presilhas com ângulos nos cantos para dar mais reforço. Para fazer as presilhas, os técnicos entalham as peças de madeira nessa máquina, então arredondam as bordas com uma fresadora e lixam a superfície. Depois que todas as partes de madeira estão no formato certo e lixadas, eles a colocam em uma esteira rolante que as transporta por uma máquina chamada de revestidora a vácuo. Ela satura as partes com um corante avermelhado atóxico com base em água e retira o excesso. Uma etiqueta identificadora é grampeada em cada parte. Então, eles juntam todas as partes para o módulo. Esse é o conjunto de escadas que é passado por uma máquina que os prende com plástico para que fiquem todos juntos. A máquina funciona alimentando tiras de plástico de um carretel de maneira contínua. Quando o técnico pisa em um pedal, a máquina dispara a tira em volta das peças de modo bem apertado, corta e sela as pontas com calor. Balanços, escorregas e paredes de escalada são feitos de polietileno moldado, um plástico flexível e durável. Para montar esse balanço para bebês, técnicos dobram e prendem uma estrutura pré-moldada. Então, um lado de cada vez, eles posicionam os componentes de aço galvanizado e inserem os rebites que vão prender tudo. A estrutura é transferida para um torno, e depois os rebites são presos com uma arma de impacto que funciona a ar.
O balanço é fixado em correntes de aço cobertas de plástico. Esse módulo tem o que eles chamam de escada mista. Ele combina uma escada com degraus de madeira com uma de correntes mais desafiadora. Canos de aço cobertos de plástico em cima e embaixo ligam as duas. A escada feita de aço galvanizado é coberta com plástico para que fique mais macia ao toque. Eles completam a unidade com um corrimão de madeira lateral, então colocam a escada em uma grande prensa vertical que força as partes umas às outras com firmeza. A unidade vai ser presa com parafusos, depois de encaixada ao parquinho junto com uma seleção de escaladores, trepa-trepas, escorregas e balanços para as crianças muito ativas. Versão brasileira Audiocorp.